ao mesmo tempo que dispensaram o Jorginho, não chamaram em seguida um novo nome. Nós já estamos aí uma semana, é claro que tem tempo, nós estamos em novembro, vai ter férias de jogadores, o campeonato começa em janeiro, tem muito tempo. Mas é aquela história de você ter ou não ter já uma coisa alinhavada. De qualquer forma, ainda há tempo, e eu queria a tua opinião a respeito dessa questão do treinador vir antes das contratações. Ô, Sérgio, no meu modo de ver, já é uma forma de começar erradamente. Porque, olha, imagina, quem, como é que você tem que, se você vai fazer um trabalho consistente, sério, você tem que primeiro contratar o técnico, até porque há uma coisa muito interessante nisso tudo, é um ponto de vista que eu tenho há muito tempo. O técnico, ele tem que efetivamente ter uma responsabilidade grande também na composição do elenco. É óbvio que existem fatores que não são inerentes ao técnico, porque é fator financeiro, algumas coisas, né, que não dizem respeito ao técnico. Mas em relação à qualidade do jogador, e até mesmo jogadores que o técnico conheça, é conveniente que ele participe da formação do elenco, sim, para não bater sempre na mão de um supervisor que muitas vezes não tem esse conhecimento todo de futebol. Entende? Não tem a vivência do técnico que vai escalar o cara, do técnico que vai observar, esse cara vai bem pela esquerda, vai pela direita, vou tirar ele do meio de campo, vou botar na lateral. Em suma, é uma falha, no meu modo de ver, já demonstra amadorismo desse pessoal. Eles que tanto falam, eles e todos aqueles que ficaram defendendo a SAF porque era profissional. É profissional nada, entende? Eles conhecem menos de futebol do que qualquer um diretor do Vasco. Não esses que estão lá, agora que esses daí, eles conhecem de vender o Vasco, de fazer negociação e não dizer que tipo de negociação eles fizeram, de esconder contrato para ninguém. É o segredo, é o tal segredo. Tem data, tem até segredo de 100 anos. No caso, deve ser de 200 do Vasco. Entendeu? É o segredo de 200 anos que o Salgado organizou para o Vasco para ninguém saber o que tem no contrato. E a gente não sabe. Mas a verdade é que, sem dúvida alguma, Sérgio, e a todos vocês, o meu ponto de vista é que o técnico tem sim que participar da montagem do elenco, porque, no mínimo, né, a responsabilidade dele será muito maior, sempre. Né? E um técnico de bom senso, ele vai escolher jogadores dentro daquilo que ele acostuma colocar para jogar. É o caso desse técnico argentino, o Voivoda, né? Então, quer dizer, obviamente, isso é uma coisa até muito peculiar. O técnico chega num clube vindo de um outro, principalmente um clube de médio porte, não sei o quê, quer trazer sempre alguns jogadores que gostam, que ele gosta, que joga o padrão que ele deseja, e, em suma, é normal isso. Mas, sem dúvida alguma, Sérgio, é uma falha, no meu modo de ver. A 777 já começou a demonstrar que não entende lufas de futebol. Porque isso daí. E outra coisa, muita mentira, muita cascata. É isso aí. Esse é o meu ponto de vista em relação à não contratação imediata de um técnico para montar o elenco. E aí sai imagina, o Luiz Melo, esse Breaks, entendeu? Daqui a pouco até o Salgado, que não entende nada de futebol, entendeu? E tem medo. O Salgado hoje em dia deve ter medo da bola. Se jogar uma bola em cima dele, ele sai correndo, assustado. Então, meu amigo, me desculpe, não é por aí. A 777 já está botando as suas unhas de má qualidade de fora, certo? Perfeito, meu caro de Noel. E dentro dessa lógica de montagem de time, nós vimos muitas vezes o Vasco montar times saindo não do zero, mas com uma pequena base, e dessa base realmente as equipes serem competitivas. Eu tenho batido muito na tecla de que o Vasco precisa ter no elenco, além de um bom goleiro, um goleiro seguro, um goleiro que dê segurança, um goleiro que cause respeito, também
na linha de zaga, na linha de meio campo e na linha de frente, 3 referências, para que você tenha, de fato, o adversário tenha uma preocupação com o teu time, tanto atrás, quanto no meio, quanto na frente. Qualquer time, todo time, você tem 2 ou 3 jogadores, normalmente, né? Existem times que são seleções, mas normalmente 2 ou 3 jogadores que são carregadores de piano, às vezes 2, às vezes 3, muitas vezes 2, os grandes times, normalmente 2 jogadores. E você tem uma possibilidade de jogadores funcionais e jogadores da base. Dentro de tudo, dentro dessa receita, que não é uma receita de bolo, você pode acertar e errar num grau de 8 ou 80. A preocupação que eu tenho é o fato de que está tudo na mão do Paulo Brax, que, por sua vez, demonstrou até o presente momento ser um profissional que nada tem de especial e que não teve passagens pelos clubes nos quais ele esteve de chamar muito atenção. Então a preocupação que eu tenho é porque você, com dinheiro na mão, que é exatamente essa situação, se você tem um dinheiro para ser investido por contrato, embora nenhum de nós tenha lido o contrato, mas existir um dinheiro para investir, então você chega e diz assim, olha, para contratar jogador você tem X. E aí, né, o primeiro ano é uma oportunidade muito grande para esse profissional mostrar capacidade. É uma grande oportunidade, porque com dinheiro na mão, sabedor de que ele vai poder ter um discurso para o empresário, para o atleta, de que os salários não vão atrasar. Por que não vão atrasar? Não é porque é sensação, porque é uma empresa que começa do zero sem dívida. Então, tem um dinheiro que já está depositado lá, então não vai estourar tudo em um ano. Então, de fato, é o melhor dos mundos para quem vai contratar. E esse profissional, sozinho, é o grande problema na minha cabeça, porque ele não tem nenhum esteio. Porque quem está do lado de lá não conhece de futebol. Os que compraram não conhecem de futebol. Se não tiver do lado de cá gente dentro de uma estrutura, na lógica do futebol, as coisas não andam. Não pode ficar tudo na mão de uma pessoa só. Não sei se você se recorda, quando nós estávamos falando sobre eleições lá em 2020, uma das coisas que eu falava era sobre o departamento de futebol. É claro que é outra estrutura, é dentro do clube associativo, mas você tem que ter pessoa ligada à federação, você tem que ter a pessoa ligada a campo, a pessoa ligada a contratações, a pessoa ligada que tem uma ligação com os atletas. Então, é difícil você botar tudo isso na mão de uma pessoa só, sem que tenha outros próximos. E esse é um problema que, se a coisa der errado, como deu, por exemplo, com o Alexandre Pássaro, ele montou um time, mas ali não tinha dinheiro, não interessa. Quando ele montou, todo mundo achou um espetáculo. Montou, ótimo, trouxe jogador, muito bem escolhido, e foi uma água só. Então, essa é uma preocupação que eu tenho.